Olá pessoal, aqui é o Stefan e no vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber dos critérios necessários para você ser considerado como um in-state student, para você poder pagar taxas reduzidas para estudar nos Estados Unidos. E também vou entrar em detalhes sobre o que é um out-of-state student, que seria praticamente todos os outros candidatos. Eu vou te mostrar que infelizmente não só basta você estar morando nos Estados Unidos para você poder ser considerado como um in-state student. Principalmente se você está pensando em estudar em alguma faculdade pública nos Estados Unidos. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não fez, clique nesse botãozinho aqui para você deixar o seu like neste vídeo, para você receber todos os meus futuros conteúdos. Vamos lá? E uma grande dúvida que eu geralmente recebo bastante aqui na Steinberg é: poxa, Stefan, o que eu preciso fazer para ser considerado como um in-state student versus um out-of-state student para poder estudar nos Estados Unidos? Afinal, as diferenças de taxa são bastante gritantes. Em outras palavras, quais são os critérios que você precisa cumprir para que você possa ser considerado como um in-state student versus um out-of-state student que paga anuidades mais salgadas? Por exemplo, eu tive a dúvida seguinte alguns anos atrás. Stefan, eu estou morando já fazem 2 anos na Califórnia, mas pretendo fazer faculdade em Nova York. Com isso, eu estou confuso. Eu pagaria as taxas de um in-state student em Nova York ou de um out-of-state student? E neste vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber. Inclusive, eu vou explicar, primeiramente, o que faz um estudante ser in-state? Vou entrar em detalhes na definição do que é um in-state student e o que categorizaria você para os benefícios de taxas reduzidas nessa categoria de estudante. Afinal, a diferença de unidade é alta entre o in versus out-of-state student. Segundo ponto, o que faz um estudante ser out-of-state? Em contrapartida, também vou explicar um pouco do que é um out-of-state student e falar sobre alguns casos onde você conseguiria descontos nas anuidades. Lembrando, pessoal, descontos mesmo sendo out-of-state student. Fazendo menção a outro vídeo que eu postei lá atrás sobre a famosa Latin American Caribbean Scholarship para a Flórida. E finalmente, eu vou falar brevemente sobre aquelas faculdades americanas que têm anuidades diferenciadas para quem for out-of-state student e quem é estudante internacional, pessoal, que seria praticamente o seu caso. Então, para essas faculdades em específico, quem é estudante internacional acaba pagando anuidades um pouco diferente de quem é um out-of-state student. Mas esses casos são raros. Geralmente é muito mais comum você ter 2 anuidades, in-state com out-of-state tuition fees. Então, vamos direto ao ponto? Primeiro ponto, o que faz um estudante ser um in-state student? Let's start from the top, shall we? Mas, primeiramente, eu acho que você vai reparar que já faz um bom tempo que eu não faço um vídeo sobre como estudar nos Estados Unidos. Bom, finalmente chegou o momento. E não é por preferência não, é que neste mundo de estudos fora do Brasil, principalmente para quem trabalha com estratégia de admissão no Canadá, Estados Unidos, Ásia e Europa, tem muitos tópicos para serem cobertos. Mas voltando ao assunto, se você estiver pesquisando já faz um tempo sobre fazer a sua faculdade nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que você deve ter se atentado é justamente sobre os valores dessas faculdades. E você deve ter se deparado com uma informação particular. Tem um valor para in-state student e outro valor completamente diferente para aqueles estudantes que são categorizados como out-of-state. Mas o que exatamente significa esses termos, Stefan? As faculdades públicas em certos estados americanos cobram taxas reduzidas para residentes daquele estado. E geralmente esse é o caso tanto para faculdades comunitárias, aqueles community colleges, né? Que também cobram in-state versus out-of-state tuition, assim como faculdades tradicionais, que são aquelas mais populares que geralmente você faria a sua graduação dentro de um período de 4 anos. E eu acho que não é segredo, se tem algum candidato de um outro estado que queira estudar
em determinada faculdade pública que não é o seu estado de origem, esse estudante vai ter que pagar mais caro. É exatamente isso que significa o termo out-of-state student. Mas vamos focar agora na questão do in-state student. Se você estiver pensando em tirar proveito de pagar taxas reduzidas, ou seja, ser categorizado como um estudante de in-state para fins de tuition fees, é muito importante que você escolha uma faculdade que esteja no mesmo estado que você for residente há mais de 12 meses. Mas, Stefan, quanto que geralmente custa, em média, o valor de in-state tuition para faculdades públicas nos Estados Unidos? E quanto que custa, em média, o valor das anuidades para out-of-state students? Levando os dados de 2024 e 2025, o valor médio das anuidades de faculdades públicas para in-state tuition estava em torno de $11.610 por ano, enquanto para out-of-state esse valor era um pouco maior. Ele estava em $30.780 por ano. Mas também existem as faculdades particulares, que essas também são um pouco mais caras. O valor das anuidades das faculdades particulares estava em torno ali de $43.350 por ano. E esses dados são segundo o College Board, lembrando que é para os anos de 2024 e 2025. E veja aqui na sequência como que se compara as anuidades de in-state versus out-of-state para os anos de 2024 e 2025 das principais universidades públicas dos Estados Unidos. Vamos para a lista? Primeiramente, se a gente for ver a University of Nevada em Reno, in-state tuition estava em $9.578, enquanto para out-of-state tuition estava um whopping $27.720. Para a University of Alabama, o valor era um pouquinho mais alto, mas a diferença era maior ainda. In-state tuition estava em $11.380 por ano, para quem mora no estado do Alabama, enquanto para out-of-state tuition, esse valor estava em $33.372 por ano em média. University of Kentucky, quem mora em Kentucky pagava em média in-state tuition fees de $13.502, enquanto out-of-state tuition estava em média ali $34.140 por ano. UCLA, a University of California em Los Angeles, para in-state tuition cobrava em média no ano passado $13.255 por ano. E olha só, pessoal, para out-of-state tuition, em média, esse valor salta lá para cima para $42.217 por ano. The Ohio State University, quem mora em Ohio, no estado de Ohio, eles pagavam em média $13.244 para in-state tuition, enquanto quem vinha de fora, do Brasil, da Califórnia, da Flórida, da Suíça, da Noruega, pagava, em média, $40.022 por ano. Para finalizar, talvez uma diferença maior ainda, só para mostrar ali o contraste das duas fees diferentes, temos a University of Virginia, que média de in-state tuition, para que média de in-state tuition para os Virginians pagavam $15.784 por ano, e out-of-state tuition de $53.822 por ano. E se você estiver pensando nesse exato momento, olha, eu vou fazer de tudo para poder pagar in-state tuition nessas faculdades, você vai ter que comprovar para determinada faculdade pública que você tem residência naquele estado em específico. Isso para você poder se qualificar para as tuition fees de in-state. E o processo pode ser bastante desafiador, mas você entender como funciona essa questão de você ter residência no estado é o primeiro passo para você poder tomar aquele salto para que você possa pagar in-state tuition versus o out-of-state tuition, que é um preço, como a gente já viu, bem mais salgado. Além disso, você pode também explorar acordos de reciprocidade, entre estados, o que pode facilitar também redução de taxas. Mas bom, isso só se você já estiver
morando nos Estados Unidos. Mas vamos a uma primeira pergunta importante. Stefan, quanto tempo eu preciso estar morando em determinado estado para eu poder tirar proveito e pagar os in-state tuition fees para determinada faculdade pública? Geralmente você precisa estar obrigatoriamente morando naquele mesmo estado durante 12 meses antes do primeiro dia do primeiro semestre da faculdade que você irá cursar em determinado estado. E pode ser também que as faculdades não se contentam apenas com esses 12 meses de residência. Eles podem também pedir algum tipo de evidência que você pretende ficar em determinado estado depois de você concluir a faculdade. Então, só mostrar que você esteve morando naquele estado durante os últimos 12 meses, às vezes pode não ser suficiente. Eles querem ver também, potencialmente, que você tem intenção de ficar no estado e praticamente, convenhamos, né, continuar pagando imposto naquele estado depois de você se formar da faculdade. Isso você pode demonstrar de algumas formas diferentes. Você pode apresentar, por exemplo, uma carteira de motorista de determinado estado. What the hell are you doing? You said I'm not using my space, so I'm using it. Okay, you need to move now. Que já comprova que você tem planos de ficar naquele estado por tempo indeterminado. Ou uma conta de energia, ou um contrato de trabalho, de emprego, ou então um currículo profissional que mostra todos os seus antecedentes profissionais e acadêmicos, que mostra ali que você já tem uma boa bagagem naquele determinado estado. Mas espera aí, que a história acaba ficando um pouco mais complexa que isso. Se você for um estudante dependente, ou seja, se você estiver ali abaixo dos seus 18 anos, pode ser que essa obrigação não caia para você, mas caia para os seus pais. Então, toda aquela listinha de documento que eu tinha mencionado, quem teria que comprovar tecnicamente são os seus pais. Então, carteira de motorista, currículo, contrato de trabalho, etc. Só que os requisitos variam de estado para estado. Então, é muito importante que você verifique as regras do estado onde você pretende morar para entender direitinho quais são as documentações que eles vão exigir para que você possa se qualificar como um in-state student. E estudantes de fora de um determinado estado podem se qualificar como um in-state student mais tarde na carreira acadêmica de si mesmos. Então, por exemplo, se você morar na Califórnia e quiser fazer uma graduação na Ohio State University, se você procurar, depois de concluir a sua graduação, fazer um mestrado na Ohio State University, você qualificaria para in-state tuition fees. Então vamos lá, embora as regras variam de estado para estado, geralmente a Golden Rule, ou Rule of Thumb, é que você tenha residência em determinado estado por pelo menos 12 meses antes do primeiro dia do seu curso em determinada faculdade. Você também deverá demonstrar que você tem intenção de ficar no estado futuramente e que você é um estudante independente. E vamos agora tratar talvez de termos mais específicos nesse processo todo. Vamos lá. Primeiro, presença física. A maioria dos estados exige que você more no estado por pelo menos um ano inteiro antes de estabelecer residência naquele determinado estado. Na maioria dos casos, isso significa que os estudantes não podem voltar para casa durante as férias de verão. As maneiras de comprovar isso incluem um contrato de aluguel com o seu nome e extratos bancários regulares mostrando que você está gastando dinheiro e pagando imposto também naquele estado. Além de presença física, temos intenção, lembrando que discutimos isso brevemente já neste vídeo. Os estudantes devem comprovar que desejam morar em um estado por motivos que vão além de apenas cursar uma faculdade lá. Você pode comprovar isso com uma carteira de motorista, título de eleitor, olerites ou uma carta explicando suas intenções de permanecer naquele estado por tempo indeterminado. E, finalmente, terceira categoria, mas não menos importante, independência financeira, pessoal.
os estudantes devem comprovar algum tipo de independência financeira. Novamente, essa decisão varia muito, mas muito mesmo de estado para estado, mas quase sempre envolve a declaração dos seus próprios impostos, que seriam os seus tax returns nos Estados Unidos. Algumas faculdades não permitem que os alunos recebam qualquer auxílio dos pais, enquanto outras permitem que os pais paguem parte da mensalidade. E até que você consiga apresentar esse comprovante de residência, você vai continuar pagando out-of-state tuition fees até você ter essa documentação em mãos e apresentar para a sua universidade ou faculdade para eles poderem avaliar e tomar aquela decisão se você vai de fato ser reconhecido como um in-state student. E vamos ao próximo ponto, pessoal. O que faz um estudante ser out of state? Bom, eu acho que para deixar mais simples, um estudante é considerado propriamente como um out of state student em todos os outros casos, a parte daquele que a gente acabou de mencionar, que seria o exemplo de in-state tuition fees. Então, se você não estiver morando naquele estado onde você pretende cursar determinada universidade pública por mais de 12 meses, ou você não tiver como demonstrar a intenção de ficar naquele estado depois de você concluir a faculdade, ou você não conseguir demonstrar independência financeira naquele momento específico, aí você passaria a ser considerado como out-of-state student. Isso significa, de modo simples e de modo talvez um pouco mais geral, que qualquer estudante da Califórnia que quiser estudar em alguma faculdade em New York University, Columbia University, pagaria essencialmente as mesmas taxas que um estudante que vai vir do Brasil, aqui de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro, etc. Então, se você não se qualificar como um in-state student para tuition fee purposes, para o objetivo das anuidades que você vai ter que pagar à faculdade, você é praticamente considerado como um out-of-state student. Só que calma aí, existem algumas oportunidades onde você, candidato brasileiro, conseguiria inclusive pagar in-state tuition fees, em alguns casos, em certos estados dos Estados Unidos. Esse é o caso, por exemplo, da Latin American Caribbean Scholarship, que é uma bolsa que ajuda a reduzir os custos de estudos na Flórida para estudantes brasileiros e brasileiras que querem estudar na Flórida. E eu vou deixar um card por aqui de um vídeo que eu fiz um tempo atrás justamente falando sobre a Latin American Caribbean Scholarship, o que você precisa para se candidatar para essa bolsa de estudos e como que você vai conseguir pagar taxas reduzidas de in-state tuition, mesmo vindo do Brasil. E isso independente da situação do aluno. Lembrando que a Latin American Caribbean Scholarship ela é válida para faculdades públicas no estado da Flórida. Se você tiver esse interesse em pagar taxas reduzidas e quiser estudar na Flórida, mas não quiser morar na Flórida antes de ser considerado como um in-state student, essa bolsa pode muito bem ser para você. E vamos falar agora do último ponto, aquelas situações específicas. Situações específicas sobre tuition fees. Além daquela dualidade que a gente já vem falando ali durante esse vídeo de in-state tuition fees e out-of-state tuition fees, pode ser que algumas faculdades chegam a cobrar international student fees. Esse é o caso, por exemplo, de muitas faculdades no Canadá que já cobram international student fees, além de estudantes que moram em determinada província, com estudantes que moram em outra província, por exemplo, tendo então 3 categorias de tuition fees para quem quiser estudar em determinada faculdade. E os Estados Unidos começou a adotar essa estratégia recentemente, mas ainda são pouquíssimas faculdades que aplicam o in-state, out-of-state e international student fees para os seus alunos. Então, nesse caso, abriria totalmente um novo leque de fees que teriam que ser pagas às faculdades se você vem de fora dos Estados Unidos. Então, aquele candidato que eu usei como exemplo da Califórnia, que quer estudar em Nova York, passaria a pagar menos que um candidato que vem do Brasil e quer estudar em Nova York também. Mas devo salientar novamente que essa prática é muito rara nos Estados Unidos. O que prevalece na maioria das faculdades são o in-state tuition fees e o out-of-state tuition fees.
Então é isso. Pessoal, nesse vídeo eu expliquei para vocês o que é o In-State Tuition Fees, que é aquela taxa reduzida que é geralmente para quem quer estudar em determinado estado, mas já mora há pelo menos 12 meses naquele mesmo estado onde está localizada a faculdade onde eles querem estudar. E também falei sobre Out-of-State Tuition Fees, que é praticamente todos os outros casos, inclusive de brasileiros que querem estudar nos Estados Unidos. Eu mostrei algumas diferenças de anuidades entre In-State Tuition Fee e Out-of-State Tuition Fee das principais faculdades públicas dos Estados Unidos. E também mostrei que em muitos casos, lembra da University of Virginia? Essa diferença pode ser gritante. E também falei sobre o que você precisaria fazer caso você gostaria de ser considerado como um in-state student para fees purposes, ou seja, se você quiser pagar taxas reduzidas para você poder estudar nos Estados Unidos. Mas se restou qualquer dúvida sobre esse tópico ou qualquer outro tópico relacionado a estudar fora, deixe nos comentários aqui abaixo que eu vou responder o mais rápido possível. Ah, e não se esqueça, se você ainda não fez, clique aqui para você se inscrever no canal e ative esse sininho aqui para você receber todo o meu conteúdo no futuro. Te vejo lá. Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg, e se você gostou desse vídeo, clique nessa caixinha aqui para você ver um vídeo relacionado.